Olá, cá estou eu de volta. Vou aumentar aqui o tamanho da tela. Boa. Bom, tô aqui com o Titi do lado. Olha ele me mordendo aqui, tá vendo? Eu, ele aqui. Olha lá, quando a câmera cai levemente. Ele morde, mas não é forte. Provavelmente ele faz isso pra chamar atenção. Não tenho certeza. É. Ele é bem, assim, ele tem o humor dele, né? Às vezes ele quer ficar perto, às vezes ele quer ficar longe. Aqui, por exemplo, ele quer ficar perto, né? Talvez ele esteja me chamando pra alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. Interessante. E aí, quanto mais eu faço carinho nele ou encosto nele, mais ele morde. É. Bom, é isso. O que eu tinha pra falar aqui, na verdade, hoje é o seguinte. Ontem eu não postei, né? É isso, eu tô meio que dando pausas. Enfim, deixa eu voltar a câmera pro lugar dela, lugar que ela deveria estar. E é o seguinte. Peraí. Assim tá bom, assim tá bom. Cara, o que você quer? Hein? Olha os pelos dele na mesa. Cara, eu. Esses dias uns colegas meus olharam pro meu cabelo e eles viram um cabelo branco. Você acredita? Cabelo branco, cara. Aos 22 anos de idade. Porra, tô com 22 anos de idade agora, olha só que coisa. Esse desse detalhe é muito recente. Faz 6 dias só. Bom, é... hoje eu queria falar sobre uma série que eu tava vendo recentemente. Na verdade, eu terminei de assistir. Também do universo Star Wars. Cara, são fases e fases, né? Antes eu falei muito de biologia, aí eu falei muito de xadrez, aí agora eu tô falando muito de Star Wars, aí provavelmente uma dessas coisas vai voltar ainda. E é isso. Mas ainda sobre o universo de Star Wars, então eu tava assistindo o livro de Boba Fett. E, cara, que série sensacional de boa. Ela é de 2021, tem nota 9.7. E assim, ela. Existiram alguns pontos meio complicadinhos da série, assim. Mas não, longe de tornarem ela ruim. Na verdade, assim, ela explora um lado do Boba Fett e até então a gente não conhecia. Eu já tinha visto o livro de Boba Fett antes, mas eh, há muito tempo eu não lembrava o que acontecia. A série era muito melhor do que eu lembrava. E assim, isso acontece depois do episódio 6, né? Na verdade, o Boba Fett, ele é um caçador de recompensas. Se você for para pensar na trilogia clássica, inclusive, olha só. Boba Fett é esse cara aqui, o Boba Fett. Bonitinho, cara. Eu comprei vários bonequinhos novos, é que eles não chegaram ainda. O Boba Fett, ele usa uma armadura que eu acredito que seja mandaloriana. Imagino que seja mandaloriana. É igualzinho a armadura do Mandalor. Enfim, é isso. De Beskar, né? Um metal especial chamado Beskar. É isso. Bom, agora olha só que interessante. O... Dentro da trilogia de Star Wars, assim, quando eu era criança, da trilogia não, dos primeiros filmes e tudo mais, da trilogia clássica, da segunda trilogia, do episódio 1 ao episódio 6, né? Eu sempre pensei que o personagem principal seria teoricamente o que mais aparecia, logo o Anakin Skywalker, porque ele aparece em todos os filmes. Ou pelo menos metade dele, né? A gente tem o Anakin no 1, 2 e 3, depois o Darth Vader no 4, 5 e 6, né? Só que, inclusive faz tempo que eu não assisto o 5, o Império Contra-Ataca. Bom, mas olha só que interessante. O Boba Fett, na verdade, pelo menos em feição ou genética, ele é um dos caras que mais aparecem, né? Porque olha só, o que inicia tudo isso é o Jango Fett, que era um caçador de recompensas que vivia no planeta que os clones foram criados. Os clones
que eram o exército da Antiga República, eles eram clones do Jango Fett, que era um caçador de recompensas que também usava uma armadura mandaloriana de Beskar, né? Pelo menos eu imagino que seja uma armadura mandaloriana. Eu tenho que perguntar pro ChatGPT se de fato é ou não. Mas ele usava uma armadura ali e tudo mais. Enfim. E o Boba Fett, ele é filho do Jango Fett, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu já abordei antes. Eu tinha dúvida se o Boba Fett era filho do Jango Fett ou é um clone. E bem, ele é um clone. Ele não é um filho, não é um filho. Ele é puramente um clone. Isso é explicado no episódio 2, O Ataque dos Clones, de Star Wars. E é isso. Então, o Boba Fett, ele tem o mesmo rosto do pai dele, que é o Jango Fett. E assim como todos os clones da Antiga República têm o mesmo rosto. Então, talvez, voltando lá na minha linha de raciocínio de personagens que mais aparecem, no caso, o seu Anakin Skywalker barra Darth Vader, eu acho que, na verdade, talvez pelo menos a feição do Jango Fett seja a que mais aparece no universo de Star Wars, né? Pelo menos em questão de quantidade, né? Porque, pra pensar, na série Obi-Wan, que se passa entre o episódio que eu vi também recentemente, que se passa entre o episódio 3 e o episódio 4, né? Você tem um episódio em específico que o Obi-Wan ele vai resgatar a princesa Leia, então ainda criança, e você vê um antigo soldado da República, da Antiga República, agora Império Galáctico, né? Que é um clone que ele tá assim, barbudo, ele tá sem trabalho e tal, pedindo dinheiro assim nas ruas. Ou seja, eles se dispersaram, mas você vê que a genética do Jango Fett chegou enfim, a todos os lugares, né? Enfim, é isso então. Realmente se espalhou aí pelo mundo demais. Mas enfim, muito interessante. Agora voltando a falar especificamente do Boba Fett, né? E o que acontece na série. Ele governa ali de maneira diferente. A série tem uma temporada só, é de 2021. Muito boa, espero que tenha a segunda, provavelmente vai ter, talvez. Dá pra expandir, mas assim. É. A grande lore mesmo meio que foi resolvida, né? Imagino. Diferentemente do Jabba o Hutt, que era o Daimyo de um território de Tatooine, o Jango Fett então toma a posição e ele governa de maneira diferente. No que Jabba o Hutt governava à base de caçadores de recompensas, medo, agiotagem e tudo mais. E o Boba Fett não, né? É na base do respeito, como diria ele mesmo. Eu não sei se na vida real isso funcionaria, sendo bem sincero, tá? Porque, assim, acho que não dá pra esperar o bem 100% das pessoas, né? No sentido de que, assim, governar com respeito. O que seria isso? O próprio Boba Fett, ele tá sendo pintado com uma figura de, é um cara legal agora, na série, mas ele foi um caçador de recompensas no passado, né? E ele pode até se arrepender do que ele fez no passado, mas assim, você pega o Boba Fett no primeiro episódio que ele aparece, não na ordem cronológica, né? Porque ele aparece primeiramente no episódio 2. Mas se você pega ali no primeiro episódio que ele aparece, que eu acho que é o 5, né? Ele é contratado pelo Vader, pelo Império, se eu não me engano, pra capturar o Han Solo. Eu acho que é isso. E o Jabba o Hutt tinha encomendado o Solo, né? Ia pagar uma recompensa grande por ele. Ali, aquele Boba Fett é totalmente diferente do Boba Fett da série. É assim, cara, é um cara que você não pode confiar nele, né? E assim como o Boba Fett passou pela transformação dele de mindset, né? Com o povo da areia, principalmente, que eu também queria falar deles. Assim, existem diversos caçadores de recompensas que você não pode confiar na galáxia, né? Então, assim, enquanto tem você tentando. E outras pessoas também, não só caçadores de recompensas, como políticos, como é o caso do que a série aborda também. Então, enquanto você passa por uma grande mudança, né, de postura, uma grande mudança de pensamento e tenta mudar ou ser uma pessoa melhor ou mudar o mundo à sua volta, tem várias pessoas que não querem. Às vezes querem até o contrário ou são simplesmente indiferentes. Eu acho interessante desses vídeos que eu fico jogando um montão de palavras no ar e às vezes nem eu mesmo entendo o que eu tô falando. É isso. Mas interessante. Outra coisa interessante também que a série abordou foi o povo da areia, os andarilhos Tuskens, e um pouco mais de Tatooine. Aqui a Tatooine, embora tenha aparecido diversas vezes na lore de Star Wars,
Assim, essa série se passa 100%, 95% em Tatooine. Impressionante. E é isso. Bom, o Povo da Areia, embora ele tenha. Eu falei disso no vídeo do meu aniversário, inclusive, que deve ter tido uns 3 ou 4 minutos. O Povo da Areia, ele sempre foi pintado como um povo hostil, povo assassino, selvagem, ferozes, mas na verdade, assim, o Boba, ele é capturado, ele é resgatado daquele monstro em Tatooine, ele tem a armadura roubada pelos Jawas, né? E ele é resgatado pelo povo da areia. A série, inclusive, se inicia aí. E aí, em paralelo que você vê o que tá acontecendo agora, você vê também o passado do Boba Fett sendo bem tratado pelo povo da areia. Tem toda uma questão de, não selvageria, mas tem toda uma questão de, por exemplo, ele se provou ser digno, né? Ele era um prisioneiro no começo, aí ele se provou ser digno, e aí ele foi adotado pelo povo da areia com os costumes peculiares do povo da areia, né? Foi o povo que acolheu o Boba Fett. Talvez se não fosse o povo da areia, o Boba Fett simplesmente teria morrido em insolação lá. Então, no final das contas, foi o povo da areia que salvou o Boba. Olha só que interessante, né? Tirando que eles ensinaram o Boba Fett a ser um cara mais durão, mudar o pensamento, ter umas questões políticas mais aprimoradas e pelo menos umas questões de, por exemplo, repensar a vida, né? De não quero mais ser um caçador de recompensas, agora eu quero ser uma pessoa mais política, embora não levasse jeito, ser um diplomata, digamos assim. É isso. Tirando que o povo da areia também, assim, pelo que a série retratou, eles têm uma coisa interessantíssima, cara. Realmente é uma tribo com os costumes e cultura própria. Então, por exemplo, tem uma parte lá que quando o Boba, ele é aceito de fato como membro dos Tuskens, né? Ele recebe um presente do líder Tusken, né? Do grande cacique Tusken lá, que é um lagarto. E esse lagarto entra no nariz do Boba, e aí é como se fosse um produto químico, entre aspas, uma planta milagrosa, como acontece em algumas tribos indígenas em alguns lugares, como é, por exemplo, o caso do ayahuasca, né? O Boba, ele tem então umas grandes alucinações e parte em busca de uma jornada de um galho. E esse galho, depois ele vai retornar com esse galho, né? Ele tem sucesso na trajetória dele de encontrar esse galho mesmo, madeira. E aí o povo da areia fica feliz pela volta do Boba, pega o lagarto de volta e forja aquele galho para ser o bastão Tusken do Boba Fett, né? Coloca um metal ali e tudo mais, e aí o Boba também ele se especializa nessas lutas de bastões. Mano, porque o povo da areia basicamente luta com bastões. Bastões e blasters, rifles, né? Rifles blasters, bem longos, por sinal. Então, essa série também foi muito interessante em retratar os Tuskens de maneira mais civilizada, né? Com seus costumes próprios. Expandir demais o Boba Fett, né? Então, quem ele é, quem ele foi e tudo mais. Não sei se é necessário uma continuação, a série é muito boa. Também ela. Nossa, cara, ela cruzou com várias coisas, né? Olha só. Infelizmente, Star Wars foi totalmente estragado. Né? É assim, hoje em dia, a nova trilogia, que é o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, assim, o, foi uma porcaria. Os filmes assim, eles não são muito legais de se ver, eles poderiam ser muito melhor. O rumo que o filme, a série tomou também, eu não achei muito legal. Mas, assim, pelo menos nas séries em paralelo, como é o caso de Obi-Wan, Mandaloriano e Boba Fett, embora eu não tenha assistido o Mandaloriano completo, eu vou reassistir. Essas séries são muito boas, cara. E tem uma parte do livro, e elas se passam no mesmo universo, tá? Tem uma parte lá do livro do Boba Fett em que é, o Mandaloriano, eu acho que é no episódio 6, o Mandaloriano, ele vai até o lugar onde o Luke tá montando o Templo Jedi, o novo Templo Jedi. Ele vai virar o mestre e tudo mais. E aí tem o Grogu, né? O Grogu, ele tem uma escolha ali de ficar com o Mandaloriano ou se tornar o primeiro aprendiz do Luke. Ele, ele nega o sabre de luz do Mestre Yoda e tudo mais, e aí ele aceita a amizade do Grogu e ele, infelizmente, não segue o caminho Jedi. Ou felizmente, também, né? Felizmente. Enfim.
Grogu é uma figura bem interessante, por sinal. Só que nisso você nota um montão de coisa. O Luke tá jovem, ou seja, isso aconteceu entre o episódio 6 e o 7, né? Óbvio. Só que o tempo que se passa do episódio 6 pro 7 é muito longo, cara. É muito tempo. O Luke já, tipo assim, ele tá jovem, aí no outro ele já tá velho, sabe? No final do episódio 7, ó, que símbolo maneiro. 6, 7. No final do episódio 7, o Luke ele já tá, assim, ele é encontrado pela Rey em um planeta lá e tal. Enfim, que inclusive deve ser o mesmo planeta, né? E aí rola toda aquela sacanagem do Kylo Ren lá e tudo mais, que é o filho do Han Solo com a Leia. Ai, mano, eles poderiam ter feito, tipo, a história, a lore muito melhor, mas infelizmente não rolou, né? Tirando que, assim, o Kylo Ren, ele não tem o mesmo peso do Vader, o Snorlax não tem nada a ver. Cara, não é Snorlax, né? Esqueci o nome do. Tá vendo? Eu nem sei o nome do chefão da Primeira Ordem. Meu Deus do céu, cara. Sei lá. Enfim, é isso. Eu acho que eu já desenvolvi bastante. Eu só queria dizer que. Ah, sim. Então, o Mandaloriano, ele vai pra esse planeta, né? Onde tem o Grogu e tudo mais. Também tem a Ahsoka, né? E ela tem uma série própria que tá com a nota muito boa, que é 9. A Ahsoka Tano, segundo a lore Star Wars, ela foi a aprendiz do Anakin Skywalker. Porque assim, ó, vamos lá. O episódio 2, o Anakin é um padawan do Obi-Wan Kenobi. Beleza. Aí o episódio 3, o Anakin já não é mais um padawan. Ele já é um cavaleiro Jedi. E ainda tem a relação com Obi-Wan e tudo mais. Eles fazem missões juntos. Mas ele, assim, entre o episódio 2 e 3, acontece uma série inteira que é o The Clone Wars, que é uma série de animação. Onde você vê a República trabalhando junto com os Cavaleiros Jedi e clones pra conquistar, pra lutar contra os droids, a guerra tá acontecendo ali e tudo mais. E aí você explora, tipo, novos personagens, personagens que têm muito mais relevância, Conde Dooku, General Grievous, enfim. Tanto que o episódio 3 de Star Wars, nos filmes, já começa com uma batalha, né? Eles tentando capturar o General Grievous. Aí você vai do episódio 2 pro 3 e você fala, mano, quem que é General Grievous? Pelo amor de Deus. É isso. Bom, agora olha só que interessante. Então, mas, nesse período, o Anakin Skywalker ele teve um aprendiz chamado Ahsoka Tano, né? Que se tornou uma Jedi e tudo mais. E, assim, eu conheço pouquíssimo da história da Ahsoka. Tenho que dar uma validada lá, tenho que ver a série. Tá com nota 9, então, assim, tem pra ser uma série fenomenal. Tenho que assistir, né? E é isso, cara. Do livro de Boba Fett, sensacional. Série muito boa. Poderia ficar falando horas aqui. Mas o mais interessante é isso. O Star Wars, então, nesse sentido, ele fez questão de cruzar todas as histórias. Porque a gente sabe que fazem parte do mesmo universo, mas ele cruzou, então, no Templo Jedi, a história principal dos filmes, que é tipo assim, um pouquinho depois do episódio 6, ele cruzou a série da Ahsoka, imagino, né? O universo de Ahsoka Tano, Mandaloriano e o livro do Boba Fett. São 4 séries, entre aspas. Cara, fenomenal, assim. A junção de. Quando tem essas collabs, assim, é fenomenal. Mas é isso. É isso aí, cara. Até a próxima. Tchau, tchau.